Fui ao nutricionista, porque eu estava com colesterol alto, né, com alteração do meu perfil lipídico, e ela me disse que eu tinha que consumir mais fibras. Qual é a relação que o consumo de fibras tem com o controle do colesterol? É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, as fibras alimentares, onde é que eu encontro fibras? Em alimentos vegetais, frutas, legumes, grãos, cereais. E sempre vamos lembrar o seguinte: quanto mais eu aproveito frutas e legumes, ou seja, se eu consumo sementes, casca, talos, as folhas, maior a quantidade de fibras que eu vou obter desse grupo de alimentos. Já com relação aos grãos, aí a gente tem todas as leguminosas, os feijões, todos eles são muito ricos em fibras, tanto na sua casca quanto no seu interior, no interior do grão. Os cereais aí incluem a aveia, o trigo, o arroz, todos eles também são fontes de fibra, desde que sejam minimamente processados, ou seja, quanto mais refinado esse cereal for, mais fibras ele perde. Por isso que a gente sempre orienta que o consumo de cereais sejam integrais. Então, no caso da aveia, eu até já gravei um vídeo falando sobre os tipos de aveia. Quanto mais integral, quanto menos processada essa aveia for, até a condição de farinha, melhor. Então, ela tem que estar menos processada possível. Quanto mais intacta essa aveia tiver, melhor. No caso do arroz, a mesma coisa. Arroz 7 grãos, o arroz integral, os vários tipos de arroz que não seja o arroz processado, aquele arroz branco que perde boa quantidade de fibras, além de vitaminas e minerais. Então, de que forma é que as fibras alimentares vão atuar no controle do colesterol? De duas maneiras. Da maneira indireta, é que as fibras são resíduos. Então, esses resíduos, quando chegam lá no intestino, eles dificultam a absorção de determinados nutrientes. Então, por exemplo, no caso das gorduras, dos lipídios e dos carboidratos, essas fibras atrapalham um pouco essa absorção. Na medida em que existe uma constância do consumo de fibras, ou seja, 30 a 35 gramas por dia para uma pessoa adulta saudável, essas fibras vão organizar a absorção desses carboidratos e dessas gorduras, porque chegando ao intestino eles vão meio que competir por essa absorção. E as fibras elas atrapalham porque elas acabam arrastando literalmente esse excesso de gordura consumida, além do carboidrato também, que vai chegar à luz intestinal. Essa fibra vai atrapalhar um pouco a absorção. Então, automaticamente, atrapalhando a absorção, menos desses nutrientes, lipídios e carboidratos, vão chegar à circulação sanguínea. No caso da glicemia, ela vai ser controlada, porque vai chegar menos glicose ao sangue. E no caso dos lipídios também, porque eles vão ser menos absorvidos, então, consequentemente, essa anemia, essa elevação da gordura no sangue, ela vai ser controlada diariamente com o consumo diário das fibras. Aí você pode se perguntar, mas se eu consumir fibra todos os dias, eu posso atrapalhar muito essa absorção, né, a ponto de não aproveitar nada do que eu estou ingerindo? Não, não chega a esse ponto, porque o nosso organismo ele é autorregulável. Existe uma homeostase e no caso da absorção de gorduras e de carboidratos, a presença de fibra nas quantidades recomendadas, obviamente, não acima, elas vão fazer esse equilíbrio também diariamente, eliminando os excessos através das fezes e deixando que sejam absorvidas no intestino apenas aquela quantidade que realmente é necessária para manter as suas necessidades diárias. Então essa seria a primeira forma de que as fibras atuam para controlar o perfil lipídico, né, o colesterol do sangue. A segunda forma é uma forma indireta, que a nível de duodeno, que é a porção inicial do intestino, existe a produção da bile, que é produzida lá na vesícula, na verdade ela é estocada na vesícula, é produzida pelo fígado, e essa bile é uma substância que emulsifica, ou seja, ela meio que dissolve as gorduras que a gente ingere. Quando essas gorduras saem do estômago e chegam na porção inicial do intestino, que é no duodeno, essa bolsinha que é a vesícula, ela se abre como um estímulo à presença dessa gordura, então ela vai lá, emulsifica, ou seja, se mistura a gordura que a gente consumiu e faz com que essa gordura seja um pouco mais dissolvida, justamente com o objetivo de que a lipase, que é a enzima que vai atuar na digestão dessa gordura, mais adiante, ela atue sobre uma gordura que já foi pré-digerida, vamos dizer assim. Então, a bile, ela atua ali com o intuito de facilitar a ação da enzima lipase. Observe que todo mundo trabalha em conjunto, né? Harmonicamente, é tudo muito perfeito. E aí, no momento que eu consumo essa gordura, mas eu tenho também um consumo regular de fibras por essas fontes que eu falei no início, o que é que vai acontecer?
a presença dessas fibras aí no duodeno vão fazer com que uma parte dessa gordura que foi emulsificada, ela seja eliminada, seja transportada ali pelo intestino para sair nas fezes. Só que junto com essa gordura, que é eliminada por essas fibras, uma parte da bile que ficou misturada ali na gordura também é eliminada. E aí o que é que isso tem a ver com o controle do perfil lipídico? A partir do momento que essa fibra arrasta essa gordura e arrasta uma parte da bile para ser eliminada pelas fezes, o que vai acontecer é que não vai ficar novamente uma bile nessa vesícula, ou seja, o fígado vai ter que produzir uma nova bile com o intuito de encher novamente a bolsinha, que é a vesícula, para que na próxima refeição que tenha gordura, essa bile possa ser eliminada da vesícula, emulsificar essa gordura novamente e o processo acontecer, né, novamente. Mas aí, no caso, com a presença da fibra, uma parte dessa bile vai ser eliminada pelas fezes. E na medida em que o fígado tem a necessidade de sintetizar uma nova bile, uma das partes da bile que compõe a bile é colesterol. Então, você já pode imaginar de onde o organismo vai tirar o colesterol que está excessivo para compor essa nova bile, que o fígado vai ter que sintetizar para novamente reestocar lá na vesícula. Você já entendeu, né? Então, o corpo vai perceber o quê? Tem um excesso de gordura, de colesterol no sangue. Como esse consumo de fibras está sendo regular, né? Uma parte desse trabalho está sendo feita diretamente lá no intestino, como eu falei, na maneira de excreção mesmo da fibra, da gordura pelas fezes, com auxílio dessas fibras. E a segunda ação aí é fazer com que o corpo entenda que ele vai ter que retirar o excesso de colesterol do sangue para que o fígado possa sintetizar uma nova bile, porque essa bile anterior ela foi carreada pela fibra e saiu nas fezes. Então, a vesícula não pode ficar vazia. O fígado tem que ficar produzindo bile constantemente para preencher essa vesícula e ela ficar pronta para a próxima refeição, quando a gente vai consumir gordura novamente. Então, se esse processo for feito constantemente, ou seja, se a gente ingere fibras na quantidade recomendada diariamente o corpo vai fazer esse trabalho de equilíbrio, eliminando os excessos, né, e retendo no organismo apenas a quantidade que é necessária. Então, automaticamente, o nível sanguíneo cai e ele fica dentro de um padrão de normalidade, que é aceitável, né, para caracterizar a condição de saúde. Então, é uma maneira natural, pela alimentação, que a gente tem de obter essa condição de equilíbrio do perfil lipídico, do perfil glicêmico, controlando, inclusive, doenças cardiovasculares, controlando o diabetes. Então, entendam que não é pela restrição, mas pelo equilíbrio alimentar, que vai ser essencial, né, para que essa homeostase aconteça e que a gente consiga manter diariamente, a longo prazo, esses níveis saudáveis no sangue.